Olá, bom dia a todos. Bom dia, né? Usando os sinais de Libras que os alunos do sexto ano acabaram de me ensinar. Hoje, na aula de História para o sexto ano, nós vamos dar início ao estudo das civilizações antigas. E hoje nós vamos começar por uma das mais interessantes, né, delas e mais diferente do nosso cotidiano, que é a Mesopotâmia. Mas ao mesmo tempo que a Mesopotâmia é bem distante, né, por conta das questões geográficas, ao mesmo tempo ela tem muito a contribuir para a nossa cultura e nós sabemos muitas histórias da Mesopotâmia são contadas no nosso cotidiano, mas não como Mesopotâmia, né? São histórias que se passam num livro que eu quero ver se alguém sabe que livro é esse. Alguém imagina? Em qual livro? Bem conhecido. Qual que é o livro mais famoso do mundo? Alguém sabe? Não. Eu Não? não sei. Não. Não? Eu acho que vocês têm na casa de vocês. Bíblia? A Bíblia, muito bem. Então, um pouquinho da história da Mesopotâmia, nós vamos encontrar nos Velhos Testamentos, não no Novo Testamento, no Velho Testamento e nas histórias bíblicas, tá? Mas eu não vou dar esse spoiler agora, não. Eu já dei na aula passada, não sei se vocês se recordam de qual história que eu estou falando que nós vamos tratar aqui, tá? Vou compartilhar. Antes de eu compartilhar minha tela, deixa eu fazer uma pergunta. O que é civilização para vocês? O que vocês entendem por essa palavra, civilização? Alguém? Povo, Reinado? reinado. Vamos lá. Quem mais? As pessoas, os povos. Vamos lá. Vamos fazer uma chuva de palavras, né? Reinado, pessoas. Que mais? Povo. Vamos, gente, pode abrir o microfone, não tem problema não, pode falar. Falar vocês, se vocês não querem aparecer, ok, mas vocês podem abrir o microfone, tá bom? Para falar. Cultura, Reino, professora. cultura, muito bem, legal. Reino antigo. Que mais? Civilization. O que é uma civilization? Civilização. Uma região? Região. Vamos lá, região. Povos antigos. Região. Região. Mais alguém quer dar uma ideia de o que é civilização? Conjunto de pessoas? Conjunto de pessoas. Então, nós somos uma Sim. civilização? Sim. Sim. Legal. Sim. Alguém mais quer falar? Posso ir? Posso? Pode. Vamos Pode. lá. Pode. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Estão se vendo? Eu tô. Eu tô também. Tô. Então vamos lá. Mesopotâmia. A aula de hoje é sobre a magnífica Mesopotâmia. Como vocês sabem, a professora Luciana, ela adora falar sobre a origem das palavras, né? São duas palavras aí, né? Meso e tâmia, né? Potâmia, né? O que será que quer dizer Mesopotâmia? Meso quer dizer meio, tá? Já deu a Posso palavra falar, meso. prof? Pode? Posso falar? Pode. Então, pelo que eu sei que eu assisti as aulas do CMSP, Mesopotâmia é quando é uma terra entre dois rios. Isso. A palavra Mesopotâmia, né? Meso quer dizer entre ou no meio, e a palavra Tâmia, Potâmia, quer dizer rios, entre rios, tá? Então, a palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios, tá bom? Ok?
Hã? Então, nós já fizemos isso, né? Vocês levantaram as hipóteses de vocês e a palavra civilização quer dizer entre rios, né? Entre os rios Tigre e o rio Eufrates, que são os rios importantes dessa região, né? Da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, tá? E é interessante, eu quero deixar claro para vocês, ela vem de novo, lembram dessa linha do tempo maravilhosa? Tá? Vou deixar aqui enquanto eu faço uma pequena explicação para vocês. Vocês sabem que a água é essencial para a vida de qualquer ser vivo, né? Excetuando o reino mineral, todos os seres vivos, tanto do reino animal e vegetal, necessitam de água para sobreviver. Nesse sentido, é importante que a gente pense e volte ao passado, que nós reconstruamos, façamos uma reconstrução do passado e nos coloquemos no lugar dos nossos antepassados. Nossa, quanto passado. Por quê? Hoje, a nossa vida é bem prática, né? Nós estamos com sede, abrimos a torneira, o filtro, ou abrimos a geladeira, uma garrafa d'água e bebemos o líquido. Mas, vamos pensar há 5.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, como é que os nossos antepassados iriam sobreviver numa região, nas regiões distintas, desérticas ou não, sem água encanada. Como que era a vida dessas pessoas? Se fossem vocês, onde vocês iam se fixar? Vamos voltar a mais de 4.000 anos atrás. Vamos pensar nesse camarada aqui, ó, do Paleolítico, tá? Esse aqui, que eu tô passando, isso. Esse aqui da setinha do Paleolítico, que tá fazendo fogo. Ele era nômade, certo? Se vocês fossem nômades, se tivessem que escolher uma localidade para fazer abrigo, onde vocês fariam? Próximo ou distante da água? Eu faria próximo. Eu fiquei em dúvida. Próximo. Você ficou em dúvida do que, meu amor? Porque assim, não, quando tá perto da água, quando chovia, não tinha perigo de ter uma inundação ou algo Tem, do tipo. ainda tem, Então, ainda tem. eu acho que eu daria um jeito de construir acampamento em um lugar alto, mas não tão longe de um rio ou O, algo do tipo. sim. Pessoal, eu já respondo a sua pergunta. Alguém pode fazer uma gentileza? Escreve lá no grupo, né? Que eu não posso responder agora porque eu estou na aula, tá bom? Fala para o pessoal que eu estou na aula, porque tem gente mandando áudio, mensagem, eu não tenho como responder agora, tá bom? Só mais tarde, tá? Alguém pode fazer essa gentileza, por favor? Tá? Então, ou, se alguém tiver a disponibilidade, tem uma mãe que mandou um áudio, vê se vocês podem auxiliá-la, por favor, né? De repente ela quer entrar, alguma coisa, aí vocês falam que é aula de história, né? E que a professora está na aula agora, se alguém puder fazer isso, tá bom? Para mim? Obrigada. Então, assim, o que acontece? Quem que estava perguntando? Desculpa que não apareceu aqui para mim. Fala de novo. Quem é? Eu, professora. A Stephanie, de que sala? Sexto A. Tá. Stephanie, é assim. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério, né? Que as pessoas elas ocupam regiões muito próximas às margens do rio. Os rios, eles têm um fenômeno que faz parte do ciclo, né, das águas, que os rios, né, nos períodos mais secos, né, os rios eles diminuem o seu volume ou mantêm o volume normal deles, e durante o período chuvoso, eles tendem a aumentar o seu volume e, né, vão subir, né, do leito, vão aumentar o volume e vão alagar as suas margens. Isso é um fenômeno que desde que mundo é mundo, antes mesmo dos seres humanos existirem, esse era já um processo dos rios, tá? Os nossos antepassados, eles
Lembra que a gente falou da observação da natureza? Os nossos antepassados, mesmo não tendo esse conhecimento que nós temos do ciclo, que faz parte do ciclo, eles observavam a natureza. Os nossos antepassados, eles tinham uma coisa muito interessante, muito bacana, que infelizmente a nossa sociedade atual não tem mais, que é enxergar a natureza e os animais e afins como parte deles. Hoje o ser humano se enxerga assim, eu, os outros, tá? Então nós somos, é como se a nossa a nossa sociedade se enxergasse superior à natureza e aos animais. Então, né, a gente trata como se nós fôssemos melhores que eles. Os nossos antepassados se tratavam como parte daquilo. Então, os nossos antepassados sendo primitivos, sem ter conhecimento assim, de tecnologia digital, ou ter televisão, ou ter um jornal, isso, aquilo, eles tinham uma coisa muito importante que era a conexão com o seu lugar. Então, eles eram bem conectados. Então, eles respeitavam os elementos da natureza como parte, e eles enxergavam a natureza como divindades, como deuses, porque eles sabiam que sem a natureza, eles não poderiam sobreviver. Então, para os nossos antepassados, os rios eram dádivas de Deus. Entende? Eles eram como presentes de Deus ou dos deuses para eles, porque sem água eles não podiam viver. E eles observavam, prestavam atenção no seu entorno e no ciclo da natureza. Então ele sabia que ele não podia fazer um acampamento na margem do rio, ele tem que respeitar um espaço. Porque ao observar, ele fala: a margem vai subir, se eu construir meu acampamento ali, vão levar minhas coisas. Entende? Hoje em dia, conforme foi passando o tempo, nós fomos nos distanciando dessa conexão com a natureza. Com essa. Eu não vou entrar na questão de crenças nem de religiosidade, tá? Mas conforme nós fomos evoluindo, ou desenvoluindo, ou o tempo foi passando, o ser humano foi se achando superior e foi se separando da natureza e dos outros animais, né? E se colocando numa posição superior. Então já começa por aí. E o homem começou a acreditar que ele pode mudar o curso das coisas. Né? Então, muitos lugares, por exemplo, os rios são encanados. Então, o homem ele se colocou, peraí, eu vou encanar esse rio aqui e vou construir um prédio, uma casa, alguma coisa. E a gente depois, a gente percebe que com o tempo aquilo vai dar problema. Então, hoje em dia, a gente tem duas situações. É a falta de observar a natureza, né, o ciclo, e a falta de um planejamento urbano. Por quê? Muitos lugares, eles são ocupados, né, por pessoas que não têm uma outra opção para morar, né? E aí acabam indo morar na beira do rio, né, nas margens do rio. E aí vão sofrer com problemas, tá? Não estamos falando, por exemplo, hoje, né, os nossos compatriotas, né, que moram no Amazonas estão passando por um processo de cheias. Ali é uma outra realidade, porque o estado do Amazonas é recortado de rios e são poucos lugares que têm terra para se morar. Então, a população já mora nas comunidades ribeirinhas e afins, já sabem se adaptar àquela situação, mas mesmo assim, hoje em dia está passando do limite, né? Tá uma coisa, é o além do normal para eles, certo? Mas, vamos supor, que nem na nossa região aqui em Suzano. A nossa região, ela fica ao entorno de uma cabeceira. Ela é... Aqui a gente mora, tá? Numa região chamada Alto Tietê. Então, moramos vamos supor assim, se fosse um corpo, na cabeça do Rio Tietê, onde nasce o Rio Tietê. Então, essa região que a gente mora, principalmente Suzano, se vocês repararem, a nossa cidade ela é uma cidade plana, uma cidade baixa. Então, nós temos duas áreas de planalto, ou planície, né, de planalto, que é a região de Palmeiras, que é mais alta, e mesmo assim, se a gente for comparar com outras localidades, ela ainda é uma região com uma altitude menor. Nós temos aqui a região, por exemplo, eu moro aqui do outro lado da linha do trem, no lado oposto de vocês, e aqui é uma planície. Aqui o pessoal fala que é um brejo. Tanto é que a minha casa, quando a gente construiu, nós construímos num patamar elevado
tivemos que colocar bastante terra, né, para poder subir, e mesmo assim a umidade vem do chão. E eu acredito que na casa de vocês também. A umidade aqui em Suzano, para quem estiver assistindo de qualquer localidade, não vem do alto, vem do chão, não é assim? Porque essa região que nós moramos é uma região que é recortada por rio, por riacho, então tudo aqui é margem de rio. O que é na planície, que seria a margem de rio, então tudo é úmido. Ou alguém já percebeu isso? Que a umidade vem de baixo, se botar um papel no chão, amanhã tá molhado. Alguém já percebeu isso? Sim. Sim. E Não. sabe por quê? E Já. aí tem um outro segredo. Vocês sabiam que a nossa região é o cinturão verde do Brasil? É uma região que mais Não. produz hortaliças. Não sabia. Não. Não. E é por conta dessa característica que eu estou falando para Não. vocês, porque o solo daqui, ele tem a umidade necessária, lógico que precisa também da água de irrigação, mas ela tem a umidade necessária, né, por ser entre ter tanta irrigação, né, já por subterrânea, ela é perfeita para a produção de verduras. Professor, o que isso tudo tem a ver com a Mesopotâmia, que tem a ver com as civilizações antigas? Tudo! Porque os nossos antepassados utilizavam as características do próprio lugar a seu benefício. Deu para entender, gente? Stephanie, você entendeu? Entendi. Eu respondi a sua pergunta? Sim. Tá? Então, hoje em dia, a gente se afastou muito, né? E infelizmente os seres humanos tentam mudar o curso dos rios, né? E atualmente, só para fazer um recorte, existe até um movimento na cidade de São Paulo que é Viva o Rio, que é um resgate dos rios urbanos, né? Principalmente nesse momento que nós passamos de crises hídricas. Então, vamos economizar água, hein, galera? Porque os períodos de outono e inverno são períodos que têm menos chuvas e nós vamos sofrer, infelizmente, né? Com isso, então a gente precisa economizar água potável. Então, existe um movimento lá em São Paulo, uma ONG, depois eu vou buscar e colocar para vocês, né? Alguém me lembra? Ou se alguém quiser buscar e compartilhar, e eles estão tentando resgatar esses rios que têm água potável e que estão sendo jogados, eles estão encanados em vários bairros da cidade de São Paulo, rios que estão encanados, que têm água potável, e essas águas estão indo, sabe para onde? Para o esgoto, água limpa. Então, eles estão fazendo um movimento de resgate desses rios, tentar desencanar esses rios, fazer algum trabalho, alguma coisa voltada para isso, para que a gente não passe, porque a gente tem essa riqueza disponível e por conta de uma má gestão de urbanística, acaba essa água indo toda para o esgoto e a gente fica sem água. Já pensou? E existem pessoas que estão sem água, né? Nossos, né? Pessoas da nossa comunidade, enfim, que não tem água encanada, não tem água limpa. Já pensou que coisa? Tá? Mas os nossos antepassados, Stephanie, eles observaram e falaram, opa, ali eu não vou não, vai levar minhas vasilhas. Não, não vou ficar não. No máximo, eu vou plantar alguma coisinha aí, tá bom? Então, Mesopotâmia, uma região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. A atual Armênia, Nome bonito. o quê? Tigre e Eufrates ou Armênia? Os dois. Tá? Então, essas são as principais civilizações, né? Aí o Centro de Mídias colocou um nome bonito, civilizações hidráulicas. Por quê? Né? Não é que elas são mecânicas, nem bombeiros, nem encanadoras. Não, não é isso, não, tá? Mas são civilizações que se desenvolveram, por quê? As pessoas, os grupos que estavam ali nômades, começaram a se fixar ao longo desses rios. Então, criaram agrupamentos humanos próximos aos rios. Próximos, não tão próximos, né? Ah, eu vou ficar aqui à beira d'água. Fica, camarada, fica. Vai levar todas as suas vasilhas embora, né? Levou 10 anos para fazer uma vasilha para construir uma vasilha, quando vier a primeira chuva leva. Não, eles não eram assim também, né? Tinha que ter um... Então, eles se fixaram, né, ao longo desses rios, porque, gente, não tinha água encanada, né? Não vendia água no mercado. Então, como a água é essencial para a nossa vida, eles ficavam próximos, né? De uma distância
confortável para que quando desse sede ou quando fizesse os potes, os utensílios, eles pudessem encher os utensílios. Olha a importância dos utensílios. Fazia os vasinhos ali, trazia, enchia com a água e tomava depois, né? Então, as civilizações hidráulicas, né, ou enfim, né, ou as civilizações antigas são Mesopotâmia, a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, a indiana e a chinesa. E aí, os rios que foram os presentes dos deuses para essas pessoas, né? Na China, o Rio Amarelo, tá? Ele recebe esse nome porque os sedimentos do Rio Amarelo, os sedimentos, né, são as areinhas, tá? Que ficam no leito do rio, ficam no fundo do rio, dão a coloração amarela à água. Parece, né, quando bate o sol, né, a água não tem cor, a gente sabe disso, mas nós temos a sensação de que a água é amarela. Vocês já perceberam que às vezes a gente tem alguns rios que são bem escuros, aparece que é escuro, o outro tem uma cor, o outro tem outro, né? É por conta da sedimentação que está no fundo, está no leito do rio. Tá? Aí existe um processo que a gente chama de refração na física, né? Que a luz bate e reflete o que está ali, aí a gente tem aquela sensação de que a água é escura ou não, né? Na Índia, o rio Indo, não é o Ganges, é o rio Indo, que corta todo o território da Índia, desculpa. O rio Nilo, que é o rio um dos rios mais famosos do mundo, que é um dos rios que tem a maior extensão, né? Que corta, né, boa parte do território africano, o Rio Nilo. Inclusive, nós vamos fazer uma excursão, assim que puder fazermos uma excursão, nós vamos fazer uma excursão para o Rio Nilo. Olha que lindo fazer um cruzeiro no Rio Nilo, olha que luxo, né? Então, o Rio Nilo, fantástico, no meio do deserto do Saara, tem o rio. E o Rio Tigre e Eufrates. Que aí, no caso, a Mesopotâmia está no dentro desse continente. Então, vamos pegar uma coisa aqui. Vou pegar aqui, fazer um exemplo prático. Olha, professora prática é assim, ó. Tá? Vamos supor que esse aparelho aqui, não dá para ver, que eu não sei mexer, tá? Que o aparelho seja a Mesopotâmia, tá? E cada parte aqui do caderno é um rio, tá? Então, aqui é a Mesopotâmia, aqui o Rio Tigre, aqui o Rio Eufrates. Olha só. Meu Deus. Se vira nos 30, professora. Tá? Então, a Mesopotâmia está entre dois rios. Eu vou perguntar para vocês. Olha que lindo, berço das civilizações. Né? Mesopotâmia, Rio Tigre e Rio Eufrates. Tá? Essa região, né, ela é chamada... a Mesopotâmia pertence a uma região que chamávamos de crescente fértil, tá bom? Crescente fértil, porque faz essa região, quando nós pegamos o mapa e traçamos linhas, ela vai fazer o formato da fase da Lua crescente, tá? Então vai aparecer um crescente, tá? Professora, como eu sei como é crescente? Nós vamos olhar para a Lua, tá? Eu vou fazer também um recorte aqui. Eu quero saber que fase da Lua eu tô. Calma, relaxa, vamos lá. Você olha para a Lua. Quando você olhar para a Lua e ela tiver com formato de C, você vai lembrar da fase. Qual fase? Vamos ver se alguém mata. Crescente. Quando você olhar para a Lua e ela tiver com formato de D, ela está decrescente, ela está na fase minguante. Ó, muito bem, tá vendo? Quando ela estiver grandona, ela é cheia. Quando ela estiver crescendo, terminou a crescente. Oi? Crescente. Então, a crescente, né? A crescente, não sei que lado que vocês estão vendo, né? Terminou a crescente, o Czinho completou, aí a lua nova. Aí a lua nova, ela vai tomando fermento e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vira lua cheia. Aí depois que ela vira lua cheia, ela vai virando um Dzinho. Aí quando for virando Dzinho, nós estamos na lua minguante, tá? Então, quando nós desenhamos, pegamos o mapa dessa região desértica, né? Que engloba a Mesopotâmia, o Egito e partes do Oriente Médio, a Palestina e afins, essa região vai fazer um C, né?
vai parecer o formato da lua crescente, por isso que ela é chamada crescente, e porque é uma região fértil dentro do deserto. E ela é fértil dentro de uma região desértica por conta dos rios. Então, vocês imaginam como os nossos antepassados amavam os rios, como eles veneravam os rios, né? Como eles saudavam esses rios, tá? Então, essa aqui, ó, onde está esse verdinho aí, é a região da Mesopotâmia, tá bom? Aqui está a Turquia. Ai, tem um lugar que eu queria contar para vocês uma história. Que história que eu falei que eu ia contar para vocês hoje? Sobre a Arca de Noé, do dilúvio? Sobre a Arca de Noé, né? Ai, como que é os Zigurates? Eu quero lembrar o nome. Na Mesopotâmia, os povos que viviam na Mesopotâmia também tem uma história muito parecida com a história da Arca de Noé. A Arca de Noé, Noé vivia, né? Ninguém sabe mais ou menos aonde, mas é até aqui, ó, tá bom? Aqui morava ele, tá bom? Num desses lugares. Aqui é o berço da civilização hebraica, tá? Hebraicas são judeus, e os judeus vão dar origem à civilização cristã, né? Então, por isso que está na Bíblia, né? Porque a civilização ocidental, ela tem muito dos pilares da civilização dos hebreus, né? Desses povos antigos aí que deram origem ao povo hebreu. Eu não vou falar, eu não estudo a Bíblia, não vou ficar falando dos nomes dos povos aí, ou como cada um estuda, né? Não sei. Mas os hebreus, eles vão dar origem depois, né? Porque Jesus era hebreu, e era, né, hebreu e judeu é a mesma coisa, tá? E depois vai surgir, né, o cristianismo e tá. Então nós temos, os cristãos têm muito a ver com algumas práticas e a história dos cristãos tem a ver com a história dos hebreus, tá? Então, nessa região chamada Mesopotâmia, existia um camarada chamado Noé, que vivia com sua família, e aí a galera que vivia aí nesse crescente fértil estava causando demais, e diz, né, as escrituras. Estou falando assim só para assustar. E aí, de repente, Noé estava passeando e Deus falou com ele: Ó, Noé, constrói uma arca aí e se prepara. Noé, tipo, na confiança, não ficou questionando Deus, porque quem confia em Deus não questiona, não é verdade? E aí, beleza. Noé construiu, todo mundo chamou Noé de maluco, Noé chamou a galera para ir, vamos, gente, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ninguém quis ajudar o Noé, né? Somente a família dele. Não sabemos se foi por amor, obediência, ou porque, tipo, não tem o que fazer, vamos ajudar o papai. Não sei. Sei que, por fim, a arca ficou pronta, né? Aí, os povos que viviam ali na Babilônia, né? Esse é o cristianismo, vamos parar nessa história aí. Diz a lenda que existia um ser, os deuses da Mesopotâmia, os deuses babilônicos, um dia resolveram castigar um herói. E mandaram muita chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva. E esse herói acabou sendo engolido por uma grande inundação. E essa inundação levou dias e dias e dias para baixar as águas dessas inundações. Tem alguma coisa parecida aí com essa história? Sim, o dilúvio. Exatamente. Então, eu estou falando assim porque essa história, ela é possível. E por que ela é possível, Stephanie? Por que eu disse para vocês que a história do dilúvio é verdade? Porque tá na Bíblia? Não, porque Eu aconteceu. sei. O que a Stephanie falou para mim? Que se talvez construíssem perto de um rio, corresse o risco de ter uma inundação. Agora vamos supor, nós estamos aqui, ó. Olha quantos rios tem aqui, estão vendo? Os principais são esse aqui, esse é o Tigre, ó, Tigre. Esse é o Eufrates. Mas vamos supor que começou a chover aqui, ó. Aqui é uma região alta, tá? De montanha. Olha aqui. Vocês estão vendo? Tem um rio só? Não. Aqui tem mais rios, não tem? Então começou a chover aqui bastante. Aqui é região alta, aqui é mais baixo, tá? O que vai acontecer aqui?
Não vai alagar? E Vai. alaga até hoje. Pessoal, essa região aqui embaixo, eles têm diques, tá? Que são contenções para a água da chuva, tá? Eu não tenho como mostrar para vocês aqui, agora, nesse momento, mas tem. Depois eu vou ver se eu consigo colocar umas imagens para vocês no coisa. Então, o que aconteceu? Porque que realmente a história do dilúvio aconteceu. E aconteceu não só para os cristãos, não só para os hebreus, mas para os babilônios, assírios, sumérios, todos esses grupos humanos que viviam ali, realmente aconteceu, gente. E o dilúvio não é uma grande inundação que destrói tudo? E quando chove muito e quando tem inundação até hoje não destrói tudo? Sim. Então, e a Sim. questão da Arca de Noé, existem indícios, vestígios arqueológicos que comprovam que tem madeira, né, que foi encontrado dentro no Monte Ararat, madeira, ó, da época de Noé. Então, não sei se é da época de Noé, né, mas é uma madeira muito antiga. E as estruturas que foram, os resquícios arqueológicos que foram encontrados lá no Monte Ararat, que é uma montanha que está nas escrituras, né, sagradas aí, dos cristãos, assim, o cara estava lá, achou, começou a achar os vestígios arqueológicos e foi ver que aí, opa, aquela história que foi contada lá no livro sagrado, é possível. Existe. Alguém construiu alguma coisa muito grande de madeira que estava encalhada aqui no Monte Ararat. Entendeu? Não é porque está na Bíblia. É porque eu tô falando. Tá, eu não tô questionando o que está na Bíblia, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco meu celular começa a bombar, a galera falando, professora, é de religião. Sou de religião, não, tô falando, comprovando para vocês cientificamente que aconteceu, né? A gente sempre fala das questões do pensamento crítico, da atitude historiadora, e fala das fontes históricas, aí eu estou mostrando para vocês que realmente existiu. Né? E a história do dilúvio não é só contada pelo povo cristão, a história do dilúvio é contada pelos povos. Já antes de nós pensarmos no cristianismo, essa história já era contada, tá? Pelo povo que vivia ali na região da Babilônia, né? Porque essa região depois ela foi unificada. Entenderam? Então, por que realmente aconteceu o dilúvio? Em algum momento específico, tá? Houve um período muito intenso de chuvas, muito sério, que acabou alagando a Mesopotâmia, porque ela está entre rios, ela está entre os dois rios, se o rio Tigre e o Eufrates transbordarem, o que vai acontecer? Vai acabar com tudo, né? Que Vai são rios destruir a bem... Mesopotâmia inteira. Exatamente. Então, é só provar. Exatamente. Eu estou falando para vocês que é realmente tudo que nos contam, realmente a gente a questão religiosa ela é bem polêmica, né? Porque cada um tem a sua formação e tal. Mas eu estou só comprovando para vocês que é uma coisa que, né? Às vezes, se alguém for cético, falar, eu não acredito que aconteceu isso. Acontece, camarada, né? Só que, como a nossa civilização é judaico-cristã, né? Hebraica, cristã, nesses pilares, né? Independente de qual sua crença religiosa, nossa sociedade é uma sociedade ocidental hebraico-cristã. Por quê? Porque o cristianismo parte do judaísmo, né? Então, essa história é contada, né? Tanto pelos cristãos como pelos judeus, tá certo? Como pelos hebreus. Né? Lógico que com as suas particularidades guardadas, tá? Vai que o hebreu vai assistir e vai falar, tá falando bobagem. Estou falando cada um com as suas respectivas ressalvas, como os povos que viviam nessa região naquela época contavam essa história também, só que com personagens diferentes, né? Para eles não se chamava Noé, tinha um outro nome. Tudo bem? Deu para entender isso? Tá? Essa história é possível, né? E esse vestígio de madeira encontrado lá no Monte Ararat é um indício de que realmente houve uma embarcação grande e houve uma tentativa, né, de se salvar, tá certo? Então, é a parte... meu Deus! É a parte científica, que eu gosto de contar as partes científicas, tá? Rio Tigre e Eufrates, que lindos! Olha que legal. O cheiro do rio, né, gente? Ai, é tão gostoso o cheiro de rio. Cheiro de rio limpo, né? Ai,
Sempre tem alguém que vai falar, ai, o rio cheio de esgoto. Essa é uma escultura, né, mesopotâmica, né? E ela tem várias inscrições aqui, ó, da escrita cuneiforme, tá bom? Né? Isso aqui é sumério, tá? Eu falei mesopotâmica, por quê? Os sumérios, nessa região da Mesopotâmia, existia... Gente, eu não consigo acompanhar no chat agora, tá bom? Depois eu dou uma lida. Vários povos, tá? Que compunham que viviam nessa região, e os sumérios eram um deles, tá bom? Olha que espetáculo, né? Eles talhavam nas pedras, faziam as construções e depois faziam moldavam nas pedras. Muito lindo, né, esse trabalho. Aí tinha os hititas, tá? Sumérios, hititas, caldeus. Será que eu acertei que são os caldeus? Assírios. Acádios. Nossa, não vai aparecer o caldeu? Por favor. Babilônicos, óbvio. Né? Os jardins suspensos da Babilônia. Ai, que lindo, né? E falar nisso, já que a gente está falando das. Vocês já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Eu acho que sim. Então, Não. uma das 7 maravilhas do mundo Mas não, antigo. Oi? eu acho Fale que com- já ouvi falar assim, mas não me aprofundei muito no assunto. Então, as 7 maravilhas do mundo antigo são 7 construções nababescas, né? Inababescas não, nababescas, lindíssimas, maravilhosas, grandiosas. E uma das 7 maravilhas do mundo antigo, são os jardins suspensos da Babilônia. Lindos, todo mundo já ouviu falar, não já? Lindos. Dizem que a Babilônia até tem aqui a Torre de Babel atrás, ó. Alguém sabe a história da Babilônia? Babilônia, Babilônia. Alguém sabe? Ninguém sabe nenhuma história da Não. Babilônia? Eu não Não. acredito. Não. Ai, Não. ninguém. Eu não lembro. Oi? Gente, a Torre de Babel, Eu olha acho que só, eu já as nuvens, olha as nuvens aqui. A Torre de Babel a Torre de Babel ruiu, né? Os jardins suspensos da Babilônia. Não tem ninguém aí, gente, para dar uma soprar para vocês a história dos jardins da Babilônia? Eu também não vou contar, não. Ninguém sabe, eu também não vou falar. Não vou dar spoiler, não. Mas, enfim, a Babilônia. Enfim, vamos mais para frente. Jardins suspensos da Babilônia. Lindíssimo. É um jardim e todo construído em cima, né? Os jardins as plantas foram fixadas nos terraços, né? Como fala aqui a foto, tá? Vou falar dos babilônios depois, a gente vai voltar na Babilônia, tá bom? feito qual Oi. pergunta mesmo? A senhora tinha Qual feito a qual história pergunta? Se alguém sabe a história da Babilônia, Eu tem a Torre de pesquisei. Babel. Hã? Eu pesquisei. Tá, fala aí. É Vamos ver. muito? A Babilônia tem grande. Não, um pouquinho. A Tá. Babilônia tem grande história. A Babilônia tem grande importância histórica. É considerada por pesquisadores como o berço da evolução humana. Tem, tem em meados de 1900 AC mais uma invasão territórica. Marcaria a história da Babilônia, com a ocupação e dizimação dos acádios e sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia. Os amoritas passavam a dominar. Ok. Mas tem uma outra história, meu amor. Adorei a sua participação, isso mesmo. Eu adoro quando vocês trazem o fruto da pesquisa. Mas existem as histórias bíblicas, né? Que diz que na Babilônia o pessoal era bem babilônico e babilonavam muito. Sim. E por causa de balonear muito, muito, Deus foi lá e destruiu tudo. Jogou um raio na Torre de Babel.
jogou um raio, não sei aonde. Ele jogou um Professora, é raio. aquela história onde queriam construir uma torre na altura dos céus, Sim, Essa aqui, na história eu ó. altura sei de mesmo. Deus. Olhem aqui, ó, tá vendo? Essa é a Torre de Professora, Babel. Tá vendo Essa que torre aí, Deus tinha, pela palavra, né, que eu já vi, que cada um tem sua ah, eu opinião, mas sei. a palavra tá falando não, como Deus, ele era, como Deus é grande, né, e ele queria chegar, né, então Deus foi lá e trocou de língua, fez eles não Ô, conseguirem falar mais a mesma língua. professora, oi. é eu posso falar sobre o que eu Peraí, sei? peraí. Tem um falando primeiro. Fala, gatinha. Antes de dar Daphne, fala. Eu? Não, antes de você, quem tava falando? É o Hélio. Foi o É o Hélio? É a Hã? Larissa. Fala, Ela, Larissa. eu tava falando aqui da Bíblia, né, da minha comum, falou que como Deus ele fica os 7 céus acima desse que a gente vê, falou que eles estavam tentando chegar até lá em cima. Só que nisso que eles estavam construindo, Deus fez eles mudar de língua. Então eles não conseguiriam se entender e não ia conseguir fazer chegar até o céu. Sim. Ó, vocês Aí não deu percebam que certo. ela, ó, só um pouquinho. Ó, tá vendo aqui no desenho, como ela é retratada? Ela já tá nas nuvens. Ó, Sim. fala. Quem mais vai falar? Eu. Ah, Então, professora, pelo que eu sei, né, foi um povo que, assim, eles foram, pelo que me lembre, eles construíram essa torre aí por, eu acho que era para mostrar que eles eram melhores do que os outros, né? Então, eles foram construindo e aí Deus foi confundir o idioma deles. também. Mais alguém? Eu. Fala, Felipe. É que foi assim. É que era um povo que eles estavam indo, até que eles teve uma ideia. Ah, vamos Ah, construir uma torre que vai até o céu e nós ficaremos famosos e ricos. Aí eles eles foram, falam. tudo por fama. Tudo por fama. Ah, E aí eles foi construindo. Até que do nada veio uma coisa estranha, esquisita, parece um vento que foi neles, aí o idioma deles começaram a confundir. ah. Tudo bem, vamos lá. E eu li na Bíblia. A Torre de Babel é o símbolo da arrogância da humanidade. Já ouviram falar isso? Que Já. eu não sei se foi o Hammurabi ou qual foi o rei, era o Nabucodonosor. Eu não lembro qual Nabucco, não sei se é isso que está na Bíblia, mas é, a, essa cidade, né, onde está o jardim, a região da Babilônia em si mesmo, ela os babilônicos unificaram a região da Mesopotâmia e criaram um império. E todos esses povos que viveram, os assírios, os sumérios, os caldeus, os hititas, esses todos que apareceram ali, que nós vimos, eles viviam, né, tinham seus próprios grupos, mas os babilônicos, num dado momento, eles criaram uma força muito grande e eles foram dominando esses outros povos e os escravizaram, né? E esses povos viviam sob o domínio dos babilônicos. E eles construíram, né, cidades belíssimas, né? A capital da Babilônia era muito bonita, né? E de acordo com as teorias religiosas, né, com as falas religiosas, eles perderam a mão, né? Então eles começaram a criar uma certa assim, tipo, ficaram arrogantes, né? E começaram a desafiar, né? Os poderes de Deus. Então, a Babilônia, não sei, depois vocês perguntem para os orientadores espirituais de vocês melhor, tá? Porque, como eu disse, eu sou só professora de história, não sou não sou de catequese, nem de dominical, não sei como chama, mas eu estou falando pelo assim, que eu conheço, tá? E aí eles construíram essa cidade babilônica, nababesca, e aí, né, uma cidade belíssima, muito bonita dentro do deserto, mas a custas do quê? De escravidão, às custas de violência, etc. E começaram a achar que eram maiores que Deus. E aí, né, lá vem nosso grande pai Deus e puxou o tapete e falou: opa,
peraí, né? Aí fez com que as pessoas parassem de se entender. Então, a Babilônia, quando se fala dela, é um exemplo nas escrituras, eu acredito, se eu não estou me confundindo, que eu me confundo, tudo que acontecia de ruim, né? Tudo que a humanidade colocou de ruim assim, estava acontecendo na Babilônia, então Deus destruiu tudo. Começou pela ponte, houve uma grande destruição na capital da Babilônia. Eu acho que é isso. Depois, se alguém me lembrar, tá? Então, a Torre de Babel, né? Ela é o símbolo da arrogância, porque o camarada falou: vou construir algo que vai chegar aos céus, né? Enfim, olha só. Mas vamos lá? Vamos falar dos sumérios? Quem quer ler para mim? Vamos lá, que nós temos 13 minutos para acabar Quer a que eu aula. leia, prof? Ó, Daphne, você lê o título e 2 pontos, tá bom? Quem foi que Sim. falou? Quem pediu para ler Foi o também? Felipe. Eu, Felipe. E o Felipe lê o restante, tá bom? Tá bom. Eu vou fechar aqui para vocês ficarem à vontade. Sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Quando morria um governador, enterravam-no junto às suas joias, à sua viúva e aos seus servidores, numéricos baseados em 6 e 10. Calendários baseados em 12 meses. Possuíam exércitos, código de Hammurabi, conceitos matemáticos usando sistemas. Ótimo! Então, o Hammurabi foi um dos grandes imperadores dessa região, né? Então, os sumérios, eles desenvolveram a escrita cuneiforme. Lembra aquela escrita que a gente já aprendeu, né? Que fazia com cunha, na argila. Então, essa aqui são características básicas, né? Esse slide apresenta para vocês características básicas dos sumérios, tá? Eles desenvolveram um calendário baseado em 12 meses, eles começaram a estruturar um grupo, né, uma civilização com o exército, né, então começaram a treinar pessoas para serem soldados, desenvolveram um código de Hammurabi e criaram conceitos de matemática, né? O governador, quando morria, as suas joias, sua viúva, seus filhos, todo mundo tinha que ser e junto com o camarada. Já pensou? Isso é amor, hein? Deus do céu. É melhor nem casar com o governador. Já pensou, gente? Você usufruir da sua juventude, o homem morre, aí você junto. Eu, hein? Tô fora. Né? E já pensou trabalhar para o governador? Hã? Esse emprego, quem ia querer ser servidor do governador? Eu não. Eu não. Prefiro ficar aqui na minha servindo os alunos. Não pra... Pensou? Tô fora. A gente deveria ter mais comida gostosa. Não é, gente? O camarada vai, aí fala assim, vem, vem. Ai, Deus do céu. Vamos falar do Código de Hammurabi? Pessoal, o Código de Hammurabi, já ouviram falar nele? O Hammurabi? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Olha só. Eu Vamos nunca. lá. Essa pedra, né, é uma estela, tá? Que se encontra, que foi localizada, né? Eu acho que onde que ela tá agora? Ai, tá no Museu do Louvre. Eu tenho foto, depois eu mostro para vocês. Um dia eu mostro para vocês as minhas fotos lá no Museu do Louvre. Eu fiquei tão perplexa que eu chorei. Aí, quando eu cheguei nessa parte, né? Há algum tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer a França, né? Foi o sonho da minha vida, depois de muitas horas extras, depois de trabalhar de sábado, domingo, feriado, fazendo bico, eu consegui realizar meu sonho. Foram, acho que, 5 anos guardando dinheiro, eu consegui realizar meu sonho. Mas tá bom. Enfim, aí eu fui, e aí, quando eu cheguei nessa parte da Mesopotâmia e do Egito, é que eu me dei conta que eu estava lá. Aí que eu desabei no choro, porque foi muito. A gente não tem noção. Sabe quando você está vivendo um sonho? Você está ali no sonho, mas você não sabe o que você está ali, sabe? Aí, tipo,
Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu falo na sala de aula tá aqui. Na parte da Grécia, aí eu comecei a falar, ai, meu Deus, eu tô aqui. Aí quando eu comecei a entrar mesmo, que aí a gente, é muito louco. Aí eu falei, Deus do céu. Aí eu sentei, na hora de ir embora, eu sentei no banquinho, que minha perna tremia tanto, sentei no banco e comecei a chorar e agradecer, né, por eu estar ali, e eu chorava copiosamente, não tinha nada, 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 nada que me fizesse parar de chorar, porque foi muito emocionante para mim, né? Mas enfim, essa estátua aqui foi encontrada durante essa estela, ela é grande, tá? Ela é bem alta, né? E ficava no centro do império, tá? Por quê? Quem falou? Foi a Daphne? Falou que eles não falavam a mesma língua. Lembra disso? Eram vários povos vivendo numa mesma região. Então, o imperador Hammurabi, ele resolveu criar um código de leis e condutas para organizar aquela região. Porque vocês imaginem, né? Por exemplo, nessa sala, nós temos várias pessoas, vai acabar daqui a pouco, tá? Se você quiser sair, tudo bom. Não tem problema, depois você assiste o final, tá? Ai, aí eu fico respondendo, aí eu me perco. É, Então, por exemplo, aqui na sala, nós temos várias pessoas que têm culturas diferentes, têm criações diferentes, e etc., né? E aí, o que que acontece? Se a gente viver num lugar sem um código de conduta, tá bom? Não, filho, não tem problema, não tem problema você perguntar. Eu só estou falando que se eu fico respondendo, por exemplo, se eu for responder o pessoal que está no WhatsApp me chamando, ou se eu ficar lendo, eu me desconcentro, tá bom? Mas não tem problema, eu sei que você não sabe, eu não estou brigando com você, tá bom? Ó, beijo. É que a professora perde mesmo a atenção. E aí, se a gente for viver, todo mundo, cada um fazer o que quer, não vai virar uma bagunça? Vai virar uma bagunça, tá? E aí, tá bom, Gabi. Então, imagine vários povos diferentes. Então, Hammurabi, ele escreveu um código de condutas, né, que é um código, tipo uma constituição, né? Só que essa constituição, esse conjunto de leis, misturava um elemento importante, que é o elemento religioso. Então, se vocês perceberem aqui, não sei se eu não consigo aumentar mais, olha, aqui está tudo escrito, tá? Aqui tem muitas escritas, tem 200 e lá leis, depois a gente vai ver direitinho, tá? Artigos aqui, tá? E nós temos o Deus Sol e o Hammurabi conversando. Tá Professora, aí, professora, oi, para os alunos verem é só dar zoom na tela que vai tá. conseguir ver. Então, eu não. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem várias inscrições. Então, esse aqui é o Deus Sol, que eu esqueci o nome do Deus Sol, que a professora tomou. Precisa tomar o ômega 3 para ver se dá uma ativada no cérebro, tá? E ele está entregando os pergaminhos para Hammurabi, ou Hammurabi, cada um fala do jeito que. Tá? Ou seja, esse código, por essa inscrição, o que, que dá para entender? Que esse código, Hammurabi ou Hammurabi, escreveu esse código de condutas, esse conjunto de leis, porque recebeu uma inspiração, uma mensagem do Deus Sol, né, que é o Deus maior, né, para os mesopotâmicos, dando as instruções para escrever o Código de Hammurabi. Então, por que é o Deus Sol? Porque ele é o Deus maior de todos. Então, era o Deus único. Então, se o Deus Sol, que eu esqueci o nome do Deus, Shamash, eu acho que é Shamash, ele deu essa instrução. Se Deus mandou, ninguém tem que questionar. Independente se é assírio, se é caldeu, se é babilônio, se é sumério, hitita, todos reconheciam Deus Sol como Deus maior, né, como nós chamamos o nosso grande Deus, e aí todo mundo tinha que aceitar, tá certo? E Hammurabi, todo mundo tinha que respeitar Hammurabi, porque Hammurabi estava assim com Deus, entendeu? Se Deus mandou para Hammurabi, escolheu Hammurabi, então ninguém podia questionar o poder do Hammurabi, o poder do imperador, tá? Então, essa inscrição diz o seguinte,
que os imperadores e os monarcas, os soberanos, são escolhidos pelos deuses, são escolhidos por Deus. Não é que qualquer um. Eu, Luciana, coitada, ser uma imperatriz, se eu fosse uma imperatriz, eu seria. Não é isso, tá, gente? A gente não é essa questão. Cientificamente falando, não é isso. Mas os monarcas de antigamente, eles diziam que eles eram monarcas porque eram escolhidos por Deus, tá bom? Então, dessa forma, as pessoas não questionavam o poder real, ou o poder do imperador, ou o poder de qualquer monarca que fosse, tá bom? E nessa época do Hammurabi também não, tá bom? Aí, o que nós vimos hoje, né? Nós tivemos, só para finalizar aqui a aula, depois nós vamos nos aprofundar no Código de Hammurabi, tá ok? Eu sei que eu estou utilizando o material do Centro de Mídias, que é o mesmo material que está no caderno do Futuro é Currículo, tá bom? Lindo essa página da professora, essas são as fontes, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu vou fechar aqui. Então, meus amores, é o seguinte, então, nós falamos sobre os rios, né, a palavra Mesopotâmia, discutimos um pouquinho sobre a questão da fixação dos nossos antepassados nos leitos dos rios, né? E o porquê da conexão que existia entre eles e os elementos da natureza. Lembrando que nós estamos falando, não tem nada. Nós vamos falar um pouco de caráteres, né, de histórias religiosas, mas não estamos aqui para fazer nenhum tipo de doutrinação, nem vinculação, mas é porque faz parte, né, essa parte da religião e do mito, né? O mito e a formação dos povos, elas estão interligadas. Essas histórias antigas que estão relatadas na Bíblia, ou em livros sagrados como o Torá, ou como os livros sagrados muçulmanos, ou a história oral de povos que contam através da oralidade seus mitos e suas religiões, fazem parte da formação do ser humano, né? Fazem parte da nossa história, e a gente não tem como desassociá-la. Então, nós falamos sobre a definição da palavra Mesopotâmia, nós fizemos uma chuva de palavras com o conceito de civilização que cada um tem, falamos sobre a questão das inundações, falamos um pouquinho sobre a atualidade das habitações, né? E fizemos uma contextualização com nossa localidade. Falamos, o que mais? Né? Das civilizações hidráulicas, né? Que são civilizações e os seus rios importantes e por que elas puderam crescer. E falamos da Mesopotâmia como um todo, né? Contamos a história do Noé, né? Contamos a história tem outro que eu esqueci o nome do herói, que é uma história mitológica dos mesopotâmicos. Eu vou passar para vocês depois um link para vocês assistirem até que vai estar aqui no YouTube, chama Grandes Civilizações. Eu não sei como coloco um card, eu vou ver se eu consigo colocar um card, aí eu coloco na aula o link da Grandes Civilizações para vocês assistirem da Mesopotâmia, que conta essa historinha aí desse herói mitológico dos povos mesopotâmicos. E vimos quais são os povos que habitavam a Mesopotâmia, né? E falamos um pouquinho, demos início à questão do Hammurabi e o seu maravilhoso código de condutas, de leis, que ele recebeu do deus Shamash. Tá bom? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou encerrar a nossa gravação e quem quiser perguntar alguma coisa para mim, fica na aula para perguntar, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima aula de história que vai vir já na sequência.